Estamos ao vivo. Deixa aparecer aqui para mim, para poder eu compartilhar. Opa! Estamos sim. Aqui estamos ao vivo. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês, mais um estudo. Deixa eu só aproveitar para compartilhar aqui. Pronto. Ana Paula. Vamos lá. Acho que o som tá bom, viu, Felipe? Eu estou ouvindo claramente o som. Então, vamos dar início. Hoje eu vou fazer a prece inicial, para que a gente já possa se aclimatar. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que nos acompanham aqui presencialmente, os que estão em casa, toda a nossa audiência de casa, pode nos acompanhar. Deus, Pai de amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Te pedimos o amparo necessário para que possamos compreender o que hoje aqui será repassado. Que os nossos anjos, que os espíritos que coordenam essa atividade nos inspirem para que possamos aproveitar tudo o que este estudo pode e vai nos oferecer. Ampara-nos hoje e sempre, que assim seja. Bem, hoje nós vamos estudar sobre magnetismo. E para isso eu trouxe a Ana, que coordena o magnetismo da casa, né? Os nossos grupos de magnetismo, coordena os estudos do magnetismo. Estamos terminando, passando a mais 2 quartas, né, Ana? Para encerrar. Faltam 2. Então é a antepenúltima. A outra semana é a penúltima e depois a última. Ela vai, como o tema é sobre magnetismo, no Poder Judiciário, ela vai falar sobre magnetismo, que é um tema que a gente ainda tem muitas dúvidas, e nós temos essa campanha de vulgarização das ideias do magnetismo aliada ao espiritismo, e hoje a gente vai estudar esse texto que é de outubro de 59, chamado Magnetismo Reconhecido pelo Poder Judiciário. Eu vou fazer a leitura do caso, depois eu passo para ela ter seus comentários e aí a gente vai comentando e vai tirando as nossas dúvidas. Dá para botar o texto aqui? Não. Se você quiser, dá para colocar o link? Eu vou colocar o link do texto. Você pode... Opa, deixa eu só colocar o link porque como ele é um texto muito grande. Estou me ouvindo. É o teu, Felipe, que está alto? Acho que dá para tirar, eu acho que é. Pronto, eu já postei aí para quem quiser acompanhar, tá bom? Tem muita gente ao vivo hoje, né, aí assistindo, então já dá para vocês irem lendo. Qualquer dúvida, vocês vão fazendo. Hoje a Flor não está aqui conosco, mas está o Felipe, que não é uma flor, né, Felipe, mas tem um cravo, né, um cravo. Pois tá bom. Vamos ver aqui o que Kardec conta. Ele diz assim: na Revista Espírita de outubro de 58, publicamos 2 artigos intitulados Emprego Oficial do Magnetismo Animal e o Magnetismo e o Sonambulismo ensinados pela Igreja. No primeiro, ocupamos-nos do tratamento magnético aconselhado ao rei Oscar da Suécia por seus próprios médicos. No segundo, citamos várias perguntas e respostas extraídas de uma obra intitulada Curso Elementar de Instrução Cristã para uso dos catecismos e escolas cristãs,
publicada em 1853 pelo abade Marot, vigário-geral da Diocese de Verdun, no qual o magnetismo e o sonambulismo são claramente definidos e reconhecidos. Eis que agora a justiça lhes vem dar uma sanção retumbante pelo julgamento do Tribunal Correcional de Douai, a 27 de agosto último. Como todos os jornais noticiaram, esse julgamento seria inútil. Como todos os jornais noticiaram esse julgamento, seria inútil repeti-lo. Assim, relataremos sumariamente as circunstâncias. Você quer fazer uma abordagem inicial? A primeira coisa que eu acho importante dizer é o que é o magnetismo, né? Só para a gente entender do que a gente está falando. E o magnetismo, Kardec vai conceituar nas instruções práticas como a relação recíproca entre dois seres vivos através de um agente especial, que é o fluido magnético. Então, vamos colocar assim, a capacidade que o homem tem de influenciar outra pessoa através do fluido magnético. E Kardec, ele já colocou aqui, né, ele apontou esses dois outros artigos que ele tinha escrito, exatamente porque ele tinha esse interesse de propagar, e ele defendia o magnetismo, porque ele já tinha estudado o magnetismo por 35 anos antes de começar a estudar o espiritismo. Tanto que quando ocorreu o fenômeno das mesas girantes, a primeira coisa que Kardec pergunta, que ele achava que era se não era o fluido magnético fazendo efeito nas mesas girantes, provocando esse fenômeno, né? Então, é só para a gente ter noção. E o passe magnético, por exemplo, que a gente aplica na casa, o passe magnético ele é apenas um pequeno processo do que o magnetismo pode fazer. Ele está dentro do magnetismo. Então, é só para a gente entender do que a gente está falando em relação ao magnetismo. Eu já coloquei a definição que a Ana citou, que está nas instruções práticas do magnetismo, para vocês que estão nos acompanhando em casa e depois quem vai ouvir depois, saber onde é que está, deixei o link aí. Qualquer dúvida vai me perguntar. Então, o que é que vai acontecer agora? Foi um caso que envolve o magnetismo que foi parar no tribunal. Então, o Kardec vai analisar isso. Então, a gente vai fazer um resumo do que aconteceu, né? Por que o magnetismo foi parar nos tribunais. E depois a gente vai entender o que é que isso tem tão de especial. Diz Kardec: um jovem que só conhecia o magnetismo de nome e jamais o tinha praticado, consequentemente ignorando as medidas de prudência que a experiência aconselha, propôs-se um dia magnetizar o sobrinho do maître d'hôtel onde jantava. Depois de alguns passes, o menino caiu em sonambulismo, mas o magnetizador improvisado não soube como haver-se para fazê-lo sair daquele estado, que foi seguido de crises nervosas persistentes. Daí uma queixa à justiça apresentado pelo tio contra o magnetizador. 2 médicos foram chamados como peritos. Eis o extrato do seu depoimento, que é mais ou menos idêntico, pelo menos quanto à conclusão. Depois de haver descrito e comprovado o estado sonambúlico do menino, acrescenta o primeiro médico. Então, o que é que aconteceu? Só para a gente visualizar bem. Um jovem ouvia falar em magnetismo, conhecia, mas não o tinha praticado. Ele estava num hotel e tinha um maître, que é uma espécie de chefe ali, é mais que garçom, é como se fosse o gerente do hotel, né? Esse gerente tinha um sobrinho. E esse rapaz que ouviu falar de magnetismo chamou o sobrinho para magnetizá-lo, o que é aplicar passes no menino, né? No garoto. O que aconteceu com o garoto? O garoto entrou em estado sonambúlico, ou seja, ele adormeceu, mas não é o dormir natural, é um dormir sob efeito do magnetismo, né? Do fluido que o magnetizador aplicou, né? Ou moveu, seria, né? Melhor, né? Direcionou
e moveu, aí o menino entrou nesse estado sonambúlico. E ele não conseguia desfazer, adormeceu o menino, e agora o menino não acorda mais. E não só adormeceu, como entrou em crises nervosas. Como o menino ficou numa situação que ninguém sabia o que fazer, depois a gente vai ver lá como é que se desenrola a situação, o maître processou o rapaz porque submeteu o menino àquela situação. Só que agora a gente vai ver o que é que aconteceu, agora a gente vai ter um problema para enfrentar. É que, então, as pessoas não acreditavam, uma grande, digamos assim, havia uma parte crítica que não acreditava que isso era possível. Se não é possível, como é que você vai processar? Vocês estão vendo qual é o dilema que ele vai ter que enfrentar? O rapaz aplicou um passe, o outro entrou em crise, não acordava mais, entrou em crises nervosas também, que é uma expressão corporal dele, né? Ele tremia, a gente não chega, eu não sei se ele relata depois o que é que vai... Tremores, convulsões, né? Convulsões, é tanto que vai lá pensar, será que ele não era epilético? Poderia ser uma para aquelas convulsões. Então está lá o menino na crise. Aí o maître processou, só que agora a gente tem um problema. O problema é como é que eu vou processar se eu acho que não existe? Será que uma coisa que não existe pode ser processada? Será que eu posso, por exemplo, chegar numa delegacia e dizer que eu fui assaltado, sei lá, pelo Curupira, pela perna cabeluda que tinha aqui em Fortaleza? Será que eu posso chegar na delegacia e dizer assim, olha, estava eu andando ali, eu quero que o seu delegado prenda o lobisomem, porque o lobisomem me assaltou. Veja que cria um problema, que é por isso que o Kardec vai trazer, tá bom? Então, isso aqui é a apresentação do caso. Como todo procedimento jurídico, o menino teve uma crise, todos viram. O que é que se faz? O juiz faz, chama 2 peritos, 2 médicos, quem já assistiu filme de tribunal sabe lá, né? Você chama o médico, que é para o médico dizer o que foi que aconteceu. É isso que a gente vai narrar agora, tá? Foi o que aconteceu. O primeiro médico disse o seguinte: não creio absolutamente na existência de um fluido novo, de um agente físico mais ou menos semelhante ao magnetismo terrestre, desenvolvendo-se no homem sob a influência de passes, de toques, etc., que produziria nas pessoas influenciadas efeitos algumas vezes milagrosos. A existência de um tal fluido nunca foi cientificamente demonstrada, continuou o médico. Longe disto, todas as vezes que homens difíceis de enganar, membros da Academia das Ciências ou médicos eminentes, quiseram verificar os fatos alegados, os príncipes do magnetismo recuaram, subtraíram-se escudados em pretextos muito claros, e nem a questão do fato, nem muito menos, e com mais forte razão, a questão da doutrina puderam ser elucidadas. Para o mundo científico, portanto, não existe magnetismo animal. No entanto, segue-se daí que as práticas dos magnetizadores não produzem efeito e, se negarmos com boas razões o magnetismo, podemos admitir a magnetização? Estou convencido de que, se as imaginações nervosas e impressionáveis são todos os dias abaladas fortemente pelas manobras de que se trata, é nelas mesmas que devemos ver os fenômenos que apresentam, e não numa espécie de radiação da parte do experimentador. Esta explicação se aplicaria ao caso Jordan. Se os ataques que se seguiram ao primeiro, supondo que esse primeiro tenha sido determinado pela magnetização, fossem se espaçando e enfraquecendo, porquanto o impulso único deve logicamente produzir efeitos decrescentes. Ora, no presente caso, dá-se justamente o contrário. À medida que o tempo passa, os ataques se aceleram e aumentam de intensidade. Esta circunstância me confunde,
Evidentemente está em jogo uma influência indeterminada. Qual será ela? Os antecedentes e o comportamento de Jordan em relação à sua saúde não me são suficientemente conhecidos para que os possa atribuir ao seu temperamento. Devo declarar que não sei estabelecer a causa. Nesse ponto, agora é Kardec falando, o menino tem um de seus ataques, assim como seu colega. A testemunha constata contrações musculares gerais e intermitentes, nenhuma insensibilidade na pele e nos olhos, que se esquivam sob a ação da luz. Quando se abrem as pálpebras, ausência de espuma na boca, ausência de flexão dos polegares sobre a palma da mão. Não houve o grito inicial. Ademais, o acesso termina gradativamente, passando pelo período sonambúlico. Os médicos declaram que o menino não é epilético, menos ainda cataléptico. Interpelada relativamente ao vocábulo sonambulismo, com o objetivo de saber se tudo isso não se explicaria, admitindo-se que o paciente antissonâmbulo teria tido no dia 15 de agosto um acesso dessa espécie de doença, a testemunha respondeu que, para começar, não ficou estabelecido que o menino fosse sonâmbulo e que, além disso, o referido fenômeno teria ocorrido em condições inteiramente insólitas, pois, em vez de ocorrer à noite, durante o sono natural, teria vindo em pleno meio-dia e em plena vigília. Os passos magnéticos, segundo me parece, são a causa do estado atual do menino. Não vejo outra causa, diz o médico. Assim, depois o segundo médico. Vi o pequeno doente a 13 de outubro de 1858. Ele estava em estado sonambúlico, gozando de locomoção voluntária. Recitava o catecismo. Meu filho o viu na noite do dia 15. Estava no mesmo estado e conjugava o verbo poder. Só algum tempo depois é que eu soube que ele havia sido magnetizado e que um viajante teria dito, se não for desmagnetizado, talvez fique assim por toda a vida. Conheci em minha juventude um estudante no mesmo estado e que, tendo sido curado sem recursos médicos, tornou-se um homem notável na profissão que abraçou. Os acidentes experimentados pelo doente são apenas distúrbios nervosos. Não há qualquer sintoma de epilepsia nem de catalepsia. Esse é o segundo médico. Agora vamos à sentença que o tribunal deu. O tribunal pronunciou a seguinte sentença. Considerando que resulta dos debates que, a 15 de agosto de 1858, exercendo imprudentemente sobre a pessoa do jovem Jordan, de 13 anos de idade, toques e aproximações qualificados como passes magnéticos, e pelo menos impressionando com esse aparato e por essas manobras não costumeiras, a fraca imaginação desse menino, o acusado produziu sobre o paciente uma superexcitação, uma desordem nervosa e, enfim, uma lesão ou doença, cujos acessos se repetiram desde então com diversos intervalos. Considerando que as manobras imprudentes que provocaram a dita lesão ou doença constituem delito previsto no artigo 320 do Código Penal, consideramos que o referido fato ocasionou à parte civil um prejuízo que deve ser reparado. Considerando que existem circunstâncias atenuantes, o tribunal condena o acusado a 25 francos de multa e a 1.200 francos de perdas e danos e as custas do processo. Esse é a fala dos dois peritos, e aqui a gente viu que no final o juiz condenou o rapaz que aplicou o magnetismo. Agora a gente vai perceber com Kardec, aproveitando disso, Kardec aproveitou essa sentença que envolve o magnetismo para fazer algumas observações, mas aí a Ana vai fazer alguns destaques e aí a gente vai pontuando. Deixa eu passar aqui para ela. A primeira coisa que eu gostaria de colocar é nesse relato dos médicos, né? Que a gente acabou de ler. Quando o médico diz a existência de um tal fluido nunca foi cientificamente demonstrada. A gente precisa deixar bem claro que, realmente, em questão do fluido, como a gente não tem instrumentos para medir, a ciência nunca conseguiu, digamos, aprofundar o que é esse fluido. Mas existem vários registros
e na época, cartórios, em livros, né, de relatos contando fatos dos efeitos desse fluido. Como nesse artigo que a gente está lendo, o jovem caiu numa questão de doença por causa de um passe de magnetismo, existem vários outros de relato de magnetizadores, que ao magnetizar os seus assistidos ou aquelas pessoas que eles estavam tratando, caiu em estado de sonambulismo, caiu em estado de insensibilidade física, catalepsia, crises nervosas. Então, assim, e também tem os outros relatos de tratamentos de cura. Então, tem a questão dos relatórios, foi comprovado nesse sentido que existe algo, né? Existe algo que está provocando isso. O que não foi estudado é a questão do fluido. Tanto que há magnetizadores e magnetistas que faziam o quê? Da mesma forma que existiam os fluidos elétricos, os outros tipos de fluidos, eles faziam essa comparação. Por isso chama também, eles colocaram do magnetismo animal comparando ao magnetismo ordinário, magnetismo mineral. Mineral, né? Que o ímã tem esse fluido, que eles sabem que tem um fluido ali, mas eles também não conseguem pegar, não conseguem tocar, não tem com instrumento. Então, é disso mais ou menos que ele está falando, né? E aí eu coloquei essa questão de que existiam esses fenômenos através do magnetismo, como ele falou aqui, né, que tem provocando contrações musculares, insensibilidade física, né? Na história tem muitos relatos que eles às vezes aplicavam magnetismo nas pessoas para que quando elas fossem fazer uma operação não sentisse dor. Então o magnetismo ele servia além do tratamento de cura como anestesia, que na época nem existia ainda, né? Eu queria fazer uma observação sobre essa questão do cientificamente comprovado, que muitas coisas nós não temos como provar de fato, nós analisamos pelas consequências. Um dos casos, por exemplo, a lei da gravidade, que você deduz pelas consequências. Ela é uma boa resposta, ela responde muitas perguntas, mas de fato você não consegue medir, mensurar. Existem muitas... sim, você vê pelos efeitos, observa. Nesse caso do magnetismo, lembra muito o caso da prece também. Óbvio que a ciência ela não tem... Até lembra o caso da prece, né? Porque a prece é o melhor magnetismo, né? A ciência não tem como mensurar como é que eu orando, o que é que acontece. Eu estou fazendo uma prece, então qual é o efeito? Não é como quando eu tomo um remédio, que eu posso fazer um exame de sangue e perceber ainda circulando no sangue as partículas daquele remédio, a questão do remédio eu posso medir. No caso da prece, não. O que é que você faz na prece? Você ora pela pessoa e observa o resultado. Você vai lá Isso a gente conhece muito, tem uma noção bem clara, quando você pensa nas rezadeiras. Que a pessoa leva a criança com quebranto, né? Ou leva a criança com alguma doença mais simples. Você vai na rezadeira, ela reza, não passa nem no médico, e 2 dias depois, 3 dias depois, dependendo do caso, às vezes um dia depois a criança está boa. Não há nenhum instrumental que você possa medir o que é. Você nunca vai poder dizer assim, a prece foi comprovada cientificamente. Por que não dá para usar essa argumentação da prece ter sido... Aqui, uma prece comprovada, porque eu estava pedindo água. Obrigado. Só vou precisar. Então, a gente não tem nenhum instrumental... Obrigado, Tiffany. Que mostre que a prece fez o efeito. Você não vai fazer um exame de sangue para ver, olha, as moléculazinhas da prece circulando. Você não vai. Mas você vê pelos efeitos. É assim que a gente deve deduzir. Mas essa palavra, cientificamente provado, ganhou uma força tal que a gente pensa que
Por isso, quando fala assim, porque a ciência não sei o quê, a ciência não dá conta de tudo. A ciência não dá conta de tudo, né? E isso não quer, pelo fato da ciência não dar conta de tudo, nós não estamos dizendo aqui que a ciência é ruim e deve ser desprezada. Não, ela é um excelente instrumento. Mas ela não dá conta de tudo. Há muitas coisas que a ciência não responde. Nós não jogamos a ciência fora, mas também não podemos ser escravos da ciência. Ela tem os seus limites. Assim como o Espiritismo também é uma ciência, tem os seus limites. O Espiritismo não vai estudar a matéria, não vai estudar outros fenômenos. Não é da ordem do Espiritismo. Não, aí em relação a isso, eu ia colocar só essa questão, que à época eles fizeram vários registros, inclusive a própria comissão de medicina da época fez vários registros, eles mandavam comissões, né, de médicos para ir averiguar. Então eles davam os fatos como verdadeiros, mas eles não conseguiam explicar o que causava. Ao mesmo tempo, também não aceitava que era um fluido que causava aquilo. O que eles colocavam, como esse médico colocou aqui? Ele justificou com a imaginação, é a imaginação. Só que, a imaginação não dá conta de todos, porque muitos caíam em crises e muitos eram curados. Então, muitos eram curados e caiu em crise só pela imaginação, e aí, como Kardec mesmo vai colocar depois, mesmo pela imaginação, não era para ser estudado, isso já não é um fato, já não é um fenômeno que deveria ser estudado e aprofundado, então por que eles não foram atrás? Essa mesma resposta hoje, as pessoas dizem assim, é o efeito placebo. É o efeito placebo que faz com que a pessoa seja induzida a se autocurar. Supondo que isso seja verdade, que não tenha nenhum fluido. Então, você vai num chamado médium de cura para fazer uma dessas chamadas cirurgias espirituais. Médium de cura, né? Aí o cara vai lá e aí tem uma resposta, é porque você produziu isso num placebo, né? Você foi induzido. Isso já seria um fenômeno. E se essa resposta fosse, já é um fenômeno. Por quê? Então eu posso eu mesmo me curar, bastando eu dizer para mim, se essa for a resposta, já é algo que você deveria ser estudado. O placebo já é um fenômeno. Já é o efeito placebo funcionar, você induzir alguém enganando que ela vai ser curada e ela se curar, isso já é um fenômeno. Isso responde muitas coisas que às vezes a gente não compreende. Eu tenho uma amiga que ela é magnetizadora e tudo mais, mas ela gosta de fazer uns chás. As pessoas chegam lá e dizem, eu estou tão doente, não sei o que, espera aí que eu vou fazer um chá para você. Aí ela pega, faz um chá e a pessoa melhora, fica bom, não sei o que. Aí uma vez ela me confessou que às vezes ela não sabe nem o que é que ela pega ali na planta, ela pega qualquer planta ali e diz, eu vou fazer um chá. Por isso que eu não estou dizendo o nome, que é para a pessoa não ficar, né, quem perder lá. Aí ela disse que quando faz o chá, é óbvio que ela faz uma prece, pede que o chá ajude, não sei o quê, mas ela chega dizendo, olha, aqui tem uma planta muito boa para isso aí que tu está sentindo. Aí a pessoa vai, toma um chá, tanto acreditando nela, quanto acreditando que aquela planta é medicinal, fica boa, porque na verdade ela magnetizou aquilo ali também, ela induziu através da prece, mas ali é só o veículo, não era a planta em si que tinha nenhum efeito, porque ela pega aleatoriamente qualquer planta e faz o chá. Veja esse poder que tem do magnetismo, que ela imprime o magnetismo ali, mas não é na planta em si, a propriedade da planta em si. Ela pega qualquer uma e magnetiza, aquele dá o chá e a pessoa, então era aí, eu fiquei boazinha, a pessoa diz. Esse aí é um bom exemplo que a gente pode correlacionar com a questão da água magnetizada, né? No Laboratório Invisível, no capítulo Laboratório Invisível do Livro dos Médiuns, Kardec vai explicar justamente isso, né? Que através do magnetismo a gente pode imprimir pelo pensamento e pela vontade o que a gente deseja para curar uma pessoa.
E por isso que a gente tem essa capacidade de transformar a água numa cura para aquela pessoa, num medicamento para aquela pessoa, como ele fez o chá. Então, ela não sabe nem o que pega e já coloca. Então, é claro que ela está fazendo isso através do chá, que é um magnetismo que a gente chama de magnetismo mental. A magnetização mental, a prece é um tipo de magnetização mental, que Kardec vai explicar lá na Gênese, que a prece é uma variação de magnetismo, né? Que existem 3 magnetismos: o magnetismo humano, que é esse da relação entre 2 seres encarnados; o magnetismo misto, que é o que a gente até procura aplicar aqui na casa, o magnetismo conjuntamente com os bons espíritos, né? Quando a gente vai magnetizar alguém, aplicar um passe, a gente pede que os bons espíritos estejam ali com a gente, aplicando aquele passe. E a magnetização espiritual, que é a magnetização pelos espíritos, né? Sem ter a ajuda do homem. E depois ele fala da prece como magnetização mental, que é quando você deseja um pensamento, pede através da prece aquilo para a pessoa e a pessoa se cura. Ou, se não cura, tem um alívio, o alívio da dor, o alívio moral, que muitas vezes a gente precisa desse alívio moral para ajudar, porque às vezes a doença é uma prova, não dá para curar, mas tem como ajudar a gente ter uma melhor qualidade, né? A gente ter força e coragem para passar pela prova. Todo sábado a gente faz a aplicação do magnetismo à distância para as pessoas que estão em casa, né? E aí, recentemente, teve um rapaz que a esposa dele, ele tinha feito a cirurgia, ele tinha feito uma cirurgia de pedras nos rins, que é muito dolorosa, né? Porque as pedras são muito dolorosas. E na hora da prece, naquela prece final ali, que aí a gente sempre lembra as pessoas que a gente faz aquela prece final bem longa, assim, relativamente longa, porque é a aplicação do magnetismo. A pessoa que está em casa está recebendo magnetismo, por isso que ela é longa, que é para a pessoa ficar meditando um pouco também junto, né? E aí a esposa dele colocou no ouvido dele para ele acompanhar a prece que é feita no sábado. E ele que tinha feito a cirurgia, ele mandou o áudio depois, mandou a explicação disso, que sentiu alívio da dor. A dor passou com a prece que ele acompanhou. Veja, não é o magnetismo nosso, porque a gente não estava nem sabendo dele, né? Porque poderia a gente pensar assim, não, mas você dirigiu o seu magnetismo para ele. Eu pensei assim, o Felipe colocou o nome dele lá, porque a gente pede, quem quiser prece, coloque o seu nome aí no comentário, né? Isso para quem está à distância. Então, como eu conheço o Felipe, eu podia, na hora da prece, dirigir o meu pensamento para o Felipe e emanar o meu fluido para ele. Nesse caso, a gente não sabia que ele estava lá. A gente só pede pelos doentes. Nesse momento que pediu pelos doentes, ele pede por ele e pede que os espíritos venham ajudá-lo. Veja, não tem o magnetizador nesse momento, é só ele e os espíritos pedindo para lá. Agora, obviamente, isso não dispensa, o que a gente está falando, isso é para mostrar que tem essa modalidade que o Kardec registra, mas isso não dispensa o tratamento com o magnetizador. Não estamos falando isso, estamos falando que há essa possibilidade. Você às vezes está, né, numa grande dor, numa situação bem difícil, mesmo faz uma prece, pede com fé. Agora veja como que a gente poderia perguntar, mas por que ele não fez a prece sozinho? É porque às vezes uma prece, quando é feita, quando a gente consegue acompanhar, a gente consegue direcionar o pensamento. Quando a gente às vezes está sozinho, dependendo da dor, Santo Agostinho explica bem isso, às vezes a dor chama tanta atenção que a gente não consegue nem fazer a prece, porque a dor puxa muito a atenção. A gente fica sempre pensando, quem já teve uma dor de dente sabe, a gente fica só com a mão ali, esperando que aquela dor de dente passe, e não consegue pensar muito bem. Quando ele acompanha a prece, ele consegue se desligar da dor e se conectar na prece, e aí recebe o magnetismo. Por isso que às vezes você
ouvindo a prece, acompanhando a prece, às vezes facilita a situação, principalmente para nós que temos muitas dificuldades em fazer prece sem dispersar, né? Alguma dúvida? Vocês queiram alguma pergunta aqui? De casa, Felipe, viu alguma pergunta? Microfone. Pelo menos ela já não reclama, tá vendo? Cícero, acho que foi sábado, você falou que quando a gente toma magnetismo, no começo a gente vai sentir as dores aumentando, né? Acho que foi sábado que você comentou com a minha pessoa. Logo quando eu comecei a tomar magnetismo, no outro dia eu não conseguia fazer nada de tanta dor. Até que chegou um tempo a comentar com a menina, não vou mais tomar porque eu pioro cada vez mais. Certo. Aí, bom, passou, continuou, foi falinha nas dores. Quinta-feira eu tomei, né? Tava aqui pra morrer mesmo, de tanta dor. Aí quando eu desci, também deu uma desci, gente, não melhorei nada, até piorando. Quando eu cheguei em casa, Pronto, então a Edvânia relata, eu vou passar para a Ana falar um pouco mais, porque sábado eu falei de um dos aspectos que a gente não pode colocar como regra, né? Ela vai colocar que como o objetivo do magnetismo é acelerar a cura, às vezes aquela doença tem um pico, né? Às vezes ela parece que piora. No caso dela, ela nos relata que ela tem dores e quando tomava o magnetismo piorava as dores a ponto dela dizer assim, não quero mais não. E depois ela relatou aqui que numa quinta-feira ela tomou o magnetismo aqui e saiu depois dizendo assim, gente, as dores estão aumentando, mas foi passando, aliviando, quando ao chegar em casa, ela já tinha melhorado, né? Aí ela está pedindo para a Ana vai tentar explicar esse fenômeno. Será que é de alguém? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que cada caso é um caso, né? E quando o Mesmer começou a estudar o magnetismo, ele achava que sempre tinha que ter crises. Ele achava que quando os pacientes dele tivessem a crise é quando eles começavam a responder o magnetismo, né? Depois vem Deleuze e Pesseguet, quando estudando o magnetismo, eles já começaram a perceber que não precisava ter crise para poder melhorar. Porque o que o Mesmer fazia? Mesmer, ele fazia com que realmente ele atiçava para poder a pessoa ficar em crise e aí ele achava que só assim ia melhorar. Já os outros não. Então, o que eles procuravam? Eles procuravam fazer passos lentos, tentar acalmar nas crises, se tivesse crise. E depois eles começaram a perceber que nem todo mundo tinha crise. Tinha pessoas que nem percebiam o magnetismo. Assim como você sente dores, tem outros que não sentem o magnetismo. Passou, não senti nada, não vi nada. Como é que a gente vai saber que a pessoa melhorou? No dia a dia. Quando a pessoa começa a perceber que teve uma melhora, e aí vai se observando e já não está sentindo nada. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, que a gente aplica o magnetismo aqui e que sentem, aí como você, sentem de imediato o alívio. Aí passa 3 dias, volta as dores, né? Aí com o tempo, essa mesma pessoa que a gente estava aplicando, começou a espaçar. Ela começou a passar a ficar 4 dias sem dores, depois 1 semana. Depois ela começou a receber o magnetismo e me chegava dizendo, não senti nada durante a semana, já melhorei bastante, está mantendo. Então, assim, vai depender cada um. A questão do magnetismo pode acontecer isso. Tem pessoas que ele vai acelerar o processo de tal forma que vai sentir. E no seu caso, como você já tem essas dores fortes, a gente não pode dizer o que é. Mas com o tempo... E assim, tem pessoas que também só vão sentir o alívio com muito tempo de magnetismo, que talvez possa ser o seu caso, como você colocou. Agora é que eu estou começando a perceber alguma diferença, né? Mas tem gente que já sente de imediato. Então, por isso que a gente também tem a questão do lado espiritual, né? Do lado do tratamento espiritual, que o espiritismo vem nos ajudar nesse sentido, de quando a gente não poder ter o alívio, não ter a cura e nem mesmo o alívio, a gente ter que se resignar, né? Ter que ter força, coragem, paciência para poder passar.
E talvez à medida que a gente for conseguindo fazer isso, aí Deus vai aliviando as nossas provas. E ainda tem essa questão principal, porque assim, uma diferença de hoje para antigamente. Antigamente, eles aplicavam o magnetismo diariamente, era um verdadeiro tratamento de cura, então era todo dia. E muitos, eles aplicavam o magnetismo 2, 3 vezes por dia. E aí, quando sentia essa dor, tipo, você aplicar, recebia agora. Não, ainda não passou. Daqui a 2 horas a gente aplica de novo para ver. E aí, para tentar acelerar esse processo, né? Hoje, como a gente não tem essa facilidade para estar aqui aplicando todos os dias, porque daí a gente teria que abrir uma casa de tratamento, digamos assim, para estar à disposição tratando essas pessoas todos os dias. Né? Então, realmente é mais difícil. O magnetismo ele é muito comparado até mesmo à homeopatia. A homeopatia, você tem, o tratamento é constante, tem que ser, por exemplo, normalmente 4 vezes, 5 vezes. Tem homeopatia que você toma 1 hora sim, 1 hora não, 1 hora sim, 1 hora não. E no começo, geralmente, você tem pequenas crises, o que você tiver sentido aumenta, às vezes você, sei lá, está muito gripado, você cai, mas depois de um tempo você já começa a aliviar. Ele tem essa questão, porque o nosso corpo, como tem a doença vai acelerando de tal forma que tudo que você tem para sentir, você vai sentir mais rápido, digamos assim. O magnetismo é para fazer isso, de certa forma. Alguns vão sentir mais, outros vão sentir menos. Bem, eu acho que eu vi aqui, acompanhei aqui, o pessoal só pediu para enquadrar, né? Eu acho que a Ana está fora... Né? Você arrumou? Não, tá certo. Não, deu certo aqui. Pronto. No mais, o pessoal está dando boa noite e é isso aí. Mas algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Evandro, quer ter uma pergunta? Pronto, Evandro. Essa ligação do magnetismo, que chega ao ponto de sonambulismo, tem alguma correlação, alguma coisa a ver com o processo de hipnose? Kardec tem um texto, não estou lembrando do artigo agora, mas depois eu posso colocar, que ele vai falar que o hipnotismo ele tem a ver com o magnetismo. É como se ele até coloca é como se fosse uma historinha, uma poesia. Ele coloca o hipnotismo como filho do magnetismo. Como o magnetismo não conseguiu entrar na ciência, o hipnotismo fez isso, né? Porque o hipnotismo não deixa de você também estar atuando através do fluido, pela voz, você utiliza instrumentos da mesma forma para hipnotizar a pessoa e você está gerando um fluido, estabelecendo uma relação magnética com a pessoa. E aí você acaba colocando. Porque a gente tem várias formas de você magnetizar. Você vai magnetizar pelas mãos, pelos olhos. Tinha magnetizadores que magnetizavam só com os olhos, pela voz. Né? Tanto que o médium curador que Kardec vai abordar nos textos, no livro dos médios, o médium curador ele tem a capacidade de curar simplesmente pela imposição das mãos. Ele impôs, como, digamos assim, como Jesus, né? Embora Jesus não fosse médium e nem magnetizador, mas assim, ele colocava a mão e curava. O médico curador faz a mesma questão, ele coloca a mão, ou às vezes só pela palavra, ou pela prece. Se ele fizer uma prece, ele cura aquela pessoa. Então, assim, o hipnotismo ele vai entrar nessa questão pela indução da fala, do olhar, né? Mas ele é um tipo de magnetismo, embora alguns hipnotizadores, lógico, vão dizer que não. Eles vão entrar em choque e dizer que não, mas de acordo com o que está aqui em Kardec, ele coloca dizendo que sim, tá? Então, eu estou colocando Kardec como referência. Aqui tem uma senhora, Jane da Silva, que ela pede ajuda para a filha dela, Camila, que tem um bebê de 2 meses e não consegue amamentar. Bem, Jane, eu lhe aconselho, amanhã às 22 horas nós vamos fazer a prece pelos doentes. Se você puder nos acompanhar às 22 horas, e aí aplica um passe, né? Impõe as suas mãos sobre a bebê, sobre a mãe, se a mãe deixar. Se não forem adeptos, né, ou favoráveis
a terapia espírita, né? A prática espírita, a prática do magnetismo, você faz a prece à distância e também no sábado, a partir das 19h30, nós vamos fazer a prece pelos doentes. Então, se puder nos acompanhar, a gente já vai orar pela bebê e pela sua família, tá bom? Mas já dá para treinar isso que a gente está falando. Nós temos tido muito bons resultados com pessoas que têm nos acompanhado nas preces. Então, acho que a gente podia destacar outros pontos do texto, Ana, que você selecionou. Bom, logo porque a próxima fala já é de Kardec, né? Logo na próxima fala dele, ele vai colocar assim, né? Por toques e aproximações qualificadas como passes magnéticas. Portanto, os toques e passos magnéticos têm uma ação e não são simples gesticulações, porque o juiz ele declarou a sentença dizendo que os passos magnéticos provocaram um delito, né? E por isso o menino estava sendo acusado. E aí Kardec vai exatamente destacar essa questão da diferença, enfatizar que existem passes magnéticos e que esses passes magnéticos têm efeitos, que eles vão se diferenciar das nossas ações do dia a dia. Porque se não tivesse essa diferença, qualquer ação que a gente fosse fazer no dia a dia, se eu fosse tocar o Cícero, ele podia dormir, se eu fosse abraçar, ele poderia, entrar em crise. Então, assim, ele vai mostrar que os passes magnéticos você tem que direcionar com o fluido. Existe um agente especial, que é o fluido magnético, e tem a questão de ter um pensamento direcionado, ter um gesto direcionado, porque quando você faz o gesto, você está direcionando o fluido. Inclusive, o pensamento e a vontade vão enfatizar o que você quer com aquele passe magnético, né? Então, aqui a gente responde uma crítica, né, que as pessoas falam, é apenas um balé. Não é. Tem uma função, digamos assim, observa-se o resultado da ação, leva-se em consideração tudo isso, principalmente no magnetismo, quando você dialoga com aquele que recebe, que ele mesmo fala, né? Eu senti isso, senti aquilo. Então, os magnetizadores, eles ficam bem atentos a cada detalhe, a cada resposta, a imposição de mão mais lenta, a mais acelerada, o que é o movimento um pouco mais rápido. Então, não é uma coisa sem um porquê. O que seria sem um porquê é se você fizesse um movimento, mas não sabe nem o que é que está fazendo, nem qual é o objetivo, nem verifica se funciona. Então, quando se recebe o magnetismo aqui, no Centro Espírita André Luiz, você tem uma ficha antes, você tem uma ficha depois, onde as pessoas relatam o que sentiram, em tal momento senti isso, para que não fique apenas no gestual, no ritual. Há todo um acompanhamento para poder tirar justamente essa ideia de que é apenas um ritual. Obviamente que aí a gente não questiona ou não critica quem está aplicando sem imposição de mãos, quem está fazendo de outra maneira, porque aí cabe cada um fazer do jeito que lhe convém. Como nós usamos o Espiritismo como base, o Espiritismo de Allan Kardec, e Allan Kardec utiliza o magnetismo e os seus procedimentos, nós buscamos seguir o que Allan Kardec diz, né? Agora, se alguém trouxer um texto de Kardec, tem que ser do Kardec, onde ele diga que não, esse negócio não existe, não é assim. Se nos apresentar, a gente vai rever as nossas posturas. Mas, por enquanto, a gente tem que continuar com Kardec, apesar de todas as incompreensões. E aí, só esclarecendo, esse tratamento que ele está falando é o tratamento de magnetismo. É quando a gente atende uma pessoa sabendo especificamente o que ela tem, se é uma doença, o que é, aí a gente vai tratar cada um, aí tem essa ficha e tudo.
Por exemplo, o passe magnético que ele recebe aos sábados e às segundas-feiras, né? Que quando a gente faz o tratamento espiritual, depois do tratamento espiritual recebe um passe. Qual é o objetivo desse passe? Bom, a gente não conhece o que vocês têm. Então, o objetivo do passe magnético é apenas de alívio. A gente aplica o passe com o pensamento que a pessoa saia aliviada, saia mais disposta, né, com o pensamento, com fé, com coragem em Deus, disposta a ter mais forças para continuar. Então é diferenciado, porque a gente não conhece as pessoas, elas entram e a gente não sabe quem é. Então o pensamento e o objetivo desse passe é esse, é de, digamos assim, repor as energias daquela pessoa. Quando eu tenho um tratamento de magnetismo, que a gente sabe a doença, a gente vai tratar de acordo com aquela doença, né? Aí posso? Pode. Pronto. Uma outra questão aqui que Kardec vai colocar, ele diz assim, ó, seu depoimento, né, revela completa ignorância daquilo sobre o que devem opinar. Eles não só desconhecem o magnetismo, como os fatos do sonambulismo natural não lhes são familiares. É por isso que penso, um deles pelo menos, que eles só se podem produzir à noite e durante o sono natural, o que é contrariado pela experiência. A primeira coisa que ele está criticando os peritos, né? A primeira coisa que eu penso aqui, que para Kardec dizer que eles têm uma completa ignorância, é porque Kardec tinha o conhecimento daquilo que ele estava falando. Ele nunca iria criticar alguém sem ter o conhecimento para falar. Então, e é por isso que eu quero deixar bem claro, Kardec já tinha estudado o magnetismo 35 anos antes, ele tinha estudado também o sonambulismo. Inclusive, tanto o magnetismo como o sonambulismo, quando ele começou a estudar os fenômenos espíritos, ele também começou a aprofundar o magnetismo, sonambulismo e outros fenômenos que não eram explicados pela matéria. Então, é só para a gente perceber o que ele está querendo dizer. E ele sempre diz, Kardec, assim, se você vai dar uma opinião, essa opinião ela tem que atender, ela não pode ser destruída com qualquer outra questão. Você não pode estabelecer um sistema se esse sistema não for atender às outras questões. Então, aqui ele vai começar a discutir por que ele está dizendo que eles não tinham o conhecimento, né? Porque, aí como ele diz assim, ó, o perito diz lá, que é o que Kardec vai colocar, se negamos com boas razões o magnetismo, podemos admitir a magnetização, porque ele vai explicar a magnetização pela imaginação. Kardec vai dizer isso, eu não entendo como, eu não consigo compreender um efeito sem causa. Se ele está afirmando que tem magnetização, como é que ele vai dizer que não tem magnetismo? Para que tenha magnetização, tem que ter magnetismo. E aí ele coloca, todo efeito tem causa, né? Isso é bem a postura do Kardec, não é? É sempre buscar a causa por trás de qualquer efeito. E a gente vai percebendo que ele vai tentando demonstrar a fragilidade dos argumentos. Isso é muito importante para rebater as críticas. Não é só dizer, não posso, não pode ser assim, não é assim, não é desse jeito. Você tem que dar os argumentos e explicar. Mas por que não é assim? Ou por que é assim? Não, mas foi porque proibiram. Mas proibiram por quê? Baseado em quê? Os argumentos é o que importa. Veja que o Kardec está deixando bem claro que eles dizem assim, olha, não tem magnetismo, mas tem os passes. Mas se não tem o fluido magnético, como é que tem os passes? O que foi que como é que o passe tem efeito? Né? O que foi que aconteceu? Porque o menino tinha contração. Eles viam o menino lá, né? Ficava insensível. E eu sempre lembro que existem outras denominações que também se utiliza da imposição de mãos. Eu lembro que o pessoal da igreja messiânica, eles aplicam algo utilizando a imposição de mãos, lógico que eles vão dar outra nomenclatura, mas eles chamam de jorrei.
que é como se fosse uma energia que vem do alto para a pessoa. A grosso modo, é a mesma coisa, mas lógico que tem detalhes, eu só estou colocando para a gente se entender, né? Porque eu sei que é como o pessoal diz assim, reiki não é magnetismo. Na sua, no fundo, né, na sua essência, é a mesma coisa. Agora, como? Sim, outras denominações assim. Aí o pessoal gosta de ser bem assim, não, mas é porque não usa os procedimentos. Eu estou colocando assim, na sua matriz original, trabalha com a mesma questão, que é a transmissão da energia, do fluido, né? É que a gente fala tanta energia, né? O nome a gente sabe que está equivocado, porque não é energia que se transmite. Dessa transmissão desse fluido, que fluido é um nome bom, mas a gente não sabe muito bem o que é, mas você transmite alguma coisa. Aí o que eu ia dizer da igreja messiânica é que quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz um estudo sobre religiões orientais, com matriz oriental, e eu estudei a igreja messiânica, e eu fui lá e vi que eles estavam aplicando nas plantas, nos animais. E aí eu perguntei por que eles estavam aplicando. Aí ele disse, isso há muito tempo atrás, eu não tinha lido nada de magnetismo ainda, sei lá, 20 anos atrás. E aí ele dizia assim, não, é porque quando a gente... Primeiro porque a gente quer que as plantas fiquem melhor, que os animais se curem. Mas aí ele dizia assim, que era... Porque assim não tinha como as pessoas dizer que era indução. Porque quando você aplica na planta, como é que a planta está sabendo que está recebendo? A não ser que você ache que a planta pense e a planta tenha consciência de que agora vai receber alguma coisa. Bem, se você acha que uma planta pensa, você está começando que ela possa sentir, a gente até fica calado, mas refletir sobre, a ponto de eu te dizer assim, plantinha, agora tu vai, reza aí, que a gente vai te aplicar o magnetismo para tu crescer, demais. E outros, então, se aplicavam nas plantas, e as plantas cresciam bem mais bonitas, bem mais viçosas. Em animais também conheço relato de pessoas curando animais. Essa mesma amiga que fez o chá, ela curou o cachorro da irmã, que estava com uma ferida que os antibióticos dados ao bicho, né, não estava fazendo efeito. Ela foi lá, aí o que é que aconteceu? A irmã viajou e deixou o cachorro com ela. Aí ela viu a ferida no cachorro, aí perguntou, aí disse, não, é que ele tá com essa ferida, a gente já deu remédio, está passando essa pomada, mas não resolve. Aí viajou, ela disse, eu vou aplicar o magnetismo nele. E ela ficou aplicando no cachorro, quando voltou, a ferida tinha curado, cicatrizou, e a irmã perguntou, mas você deu o remédio? Ela, não, eu só apliquei o magnetismo no cachorro, né? Então, você vai vendo que você não vai acusar de indução, de que o cachorro estava sabendo, que o cachorro tinha fé, que foi a fé do cachorro, né? Porque aí você está querendo extrapolar. Então, sempre que a gente... Essa era uma boa linha de pesquisa para quem duvida, seria observar esse caminho no não animal, ou no não no homem, né? Fora do homem, plantas, bichos. Só que para a gente, nós não precisamos fazer esse tipo de experiência. Nós, espíritas, nós não precisamos. Por quê? Porque a gente já sabe que dá certo. Quem não sabe é quem tem que pesquisar. Quem duvida é quem tem que pesquisar. Ele é que tem que fazer a pesquisa. Nós já sabemos, então a gente aplica. Então, se você também tem uma planta em casa que a bichinha está morrendo, né? A plantinha está morrendo, reze com ela, faça uma prece, aplique o magnetismo nela, vamos ver o que é que acontece. Se ela piorar, você já sabe quem era a culpa. Foi você que impôs as mãos, você era que estava matando a planta, né? O negócio tá sério. Mas é simples, no animal também dá para
para você fazer isso. Todos os magnetizadores clássicos faziam isso, mas principalmente se você tem uma pessoa em casa que está precisando, vai lá e faz, né? Reza na pessoa, impõe suas mãos. Ah, mas eu não sei os procedimentos. Deus, através do seu anjo da guarda, vai lhe inspirar. Então, aí depois ele vai exatamente, vai dizer assim, se é uma questão de imaginação, então você me diz por quê que a pessoa, quando já está em sono, ela entra no magnetismo, né? Sem ver o magnetizador, tipo, porque é o que acontecia muito. Tem um relato do Barão de Poté, tratamento completo do magnetismo. Ele fala vários relatos, e tem outros relatos em outros livros, mas nesse especificamente ele coloca isso, que numa dessas comissões da medicina, o que foi que eles fizeram? Ele colocou lá a assistida, esperando, aguardando, e disseram para ela que o magnetizador estava atrasado. Ele chegou, foi para um compartimento do lado, que eles chamavam de compartimento, para uma sala ao lado, e ele magnetizou ela à distância. E ela dormiu, sem saber que ele estava lá esperando. E aí, o que foi que aconteceu? Os outros médicos foram lá fazer todas as experimentações, fizeram barulho. Eles faziam barulho fortes, tipo balão estourando no ouvido, para ver se ela acordava, beliscava para ver, ou às vezes alfinetava, e faziam, eu diria assim, torturas até, porque eles queimavam, machucavam para ver se ela ia sentir, porque como achavam que ela poderia estar fingindo e aí estar aguentando a dor, então eles faziam os mais absurdos experimentos para ver se ela realmente vai chegar uma hora que ela não vai aguentar, e ela não acordava, né? Quando o magnetizador chegava, aplicava o magnetismo nela para despertar, aí ela acordava com todas as dores no corpo do que ela tinha sofrido. Porque a gente sente a dor, né? Se às vezes a gente não acorda picado e vai sentir a dor, a gente não sente na hora, mas quando você acorda, está lá, latejando o braço porque algum bicho te mordeu, a mesma coisa. Quando ela acordava, ela sentia dor. Ela não lembrava o que tinha acontecido. Ela não sabe o que foi que aconteceu com ela, mas ela tinha todas as dores no corpo do que ela sofreu durante os experimentos. Então, é disso que ele está falando. Se é coisa da imaginação, por que eles eram magnetizados sem nem ver o magnetizador, né? E a outra questão, ele diz assim, se os passes, eles podem produzir essa questão, como é que eles precisam desse mesmo passe para desmagnetizar, para a pessoa voltar? Porque depois que ela entra em crise, como esse garoto, ele ficou vários dias em crise lá, porque ninguém ia lá desmagnetizar, ele está lá. Se é da imaginação, como é que ele está fora de si, vai chegar um magnetizador, vai aplicar passos para reverter e ele vai acordar. Então, assim, ele pergunta, me explique isso, né? Se é realmente a imaginação. Que daí é o próximo. Então, aí depois, no final desse parágrafo, ele vai colocar exatamente isso, que o magnetismo é uma realidade, porque se não fosse, não teria sido, o rapaz não teria sido condenado por justa causa, porque teve os efeitos, não explicaram a causa, mas os efeitos eles consideraram, foi pelos passes e pelos toques, né? E aí Kardec coloca um alerta dizendo que isto sirva de lição aos imprudentes, que brincam com aquilo que desconhecem. Então, assim, ele coloca essa questão de é importante que, da mesma forma que a gente esteja estudando o espiritismo, a gente estude o magnetismo. Claro que a gente também pede para os espíritos nos ajudar, mas o que ele coloca lá? Quanto mais você tiver conhecimento, mais o espírito vai te ajudar, vai lhe inspirar a utilizar os conhecimentos necessários. Então, ele vai reforçar, você também tem que fazer isso por si, você também tem que fazer esse trabalho. E, principalmente, a gente não vai chegar magnetizando sem saber, de qualquer forma. Quando Kardec coloca lá no artigo, ele coloca assim, também existe, a gente tem as possibilidades de magnetizar sem saber. Muitas mães magnetizam seus filhos sem saber, né? Na hora do desespero, o que elas fazem? Elas pegam seus filhos, acolhem no colo e afagam, pedindo a Deus que o cure, que o ajude. Isso é um magnetismo.
Mas aí é um magnetismo que você vai fazer pela vontade, pelo pensamento, pela questão de querer que seu filho esteja bem. É um pensamento desinteressado. Você está ali só pelo seu filho, né? Isso eu estou colocando uma relação de mãe com filho, mas poderia ser qualquer outra relação. Então, assim, a questão do imprudente é fazer como ele falou aqui, era uma brincadeira. Deixa eu ver se isso funciona, né? É brincar com algo sério. E Kardec, ele levava muito a sério. Os banquetes magnéticos, ele vai dizer exatamente isso, que aquele que estiver estudando magnetismo é algo muito sério. Você vai estudar com conhecimento de causa. O espiritismo vai ajudar. Para nós espíritas, melhor ainda, porque a gente vai conhecer muitas questões que o magnetismo por si só ainda não explica, né? A gente tem muitos fenômenos espíritas que parecem muito com os fenômenos do magnetismo. Então, para a gente fica mais fácil de aceitar. No final do artigo, acho que deixa bem claro, né? Já que a gente nós estamos nos aproximando do encerramento, faltam 10 minutos para acabar o nosso estudo. No final do artigo, o Kardec deixa bem claro, quando ele diz assim, se o magnetismo fosse uma utopia, há muito dele não mais cogitariam, ao passo que, como o seu irmão, o Espiritismo, lança raízes por todos os lados. Lutai, pois, contra as ideias que invadem o mundo inteiro, do alto a baixo da escala social. Essa frase, quando Kardec diz isso, ele diz assim, se o magnetismo fosse uma utopia, há muito não mais se cogitaria. O que a gente sabe? Que no século XIX, o magnetismo sofreu muita oposição das corporações médicas. Isso é um fato, né? Eu sempre aconselho, tem um livro muito bom chamado Ciência Sem Dogmas, onde o autor ele fala bastante dos equívocos que a ciência tem quando ela quer ser a última palavra, né? E são equívocos bem notórios, assim. Por exemplo, existe uma pressão das grandes corporações. As grandes corporações influenciam a ciência. Vou dar um exemplo para vocês, claro. Olha, foi uma luta terrível dos cientistas para provar que o cigarro provocava câncer de pulmão. Por quê? Porque as indústrias do tabaco, né? As indústrias do cigarro, elas financiavam pesquisas para provar o contrário, para provar que não. Só no final dos anos 70, depois de já ter há muito tempo debatido, estavam discutindo, foi que disseram, não, agora não tem mais como a gente esconder. Mas depois que se provou, foi preciso leis. Por quê? Porque as pessoas ainda associavam o cigarro a um estilo de vida saudável. Então, o que acontecia? As propagandas de cigarro tinham a famosa de um cowboy, né, que é o cowboy de uma determinada marca, que passava ele andando de cavalo e fumando, e depois esse mesmo cowboy fez um documentário onde ele realmente era fumante e estava destruído pelo câncer de pulmão. As marcas de cigarros patrocinavam eventos jovens, eventos para jovem. Eles eram patrocinadores. E aí foi feita toda uma campanha de uma legislação para dissociar. Por isso que quando você compra lá o cigarro, tem umas imagens bem fortes, que é para que a pessoa saiba que ela está fumando, ok, é um direito dela, mas as consequências do cigarro, não tem nenhum problema, a pessoa escolheu, ok, mas as consequências do cigarro, ela precisa conhecer. Então havia essa oposição, havia uma pressão da corporação médica ao magnetismo, havia essa oposição. No século XX, foi mais forte ainda, principalmente com o quê? Com o advento de remédios como os analgésicos, né, e os anestésicos, a penicilina. O que acontece? Quando teve as duas grandes guerras,
Teve um número de... As duas grandes guerras são chamadas guerras totais. Por quê? Porque elas envolveram o mundo inteiro. Não é como guerras localizadas. E como era muita morte, você precisava amputações, era muito tiros. As pessoas não podiam ser curadas com o magnetismo, porque era uma coisa ali, guerra. E o magnetismo é uma coisa lenta, é um tratamento lento, a homeopatia é um tratamento lento. Então, nesse momento, a alopatia ganhou muita força. Ela ganhou muita força. Hoje em dia, ela é assim, a gente quer remédio para qualquer coisa. A gente esquece até que o nosso corpo tem capacidade de se curar. A gente quer logo um remédio para passar qualquer dor que a gente tiver, a gente quer já tomar um remédio. Isso é tão perigoso que os antibióticos estão perdendo força. Por quê? Porque nós estamos criando as chamadas superbactérias, porque a gente toma antibiótico por qualquer coisa, aí as bactérias agora já aprenderam a conviver com os antibióticos. A gente não... Porque eu não... tem as pessoas mais jovens aqui, mas a gente comprava antibiótico na mercearia. Antigamente a gente ia na mercearia, comprava, me dê meio pão e 2 antibióticos. Você comprava pão e antibiótico na mercearia. Hoje é que proibiu, mas existem os antibióticos piratas, que o pessoal ainda compra em determinadas, na feira, né? Vai lá, ainda tem. E aí as pessoas se automedicam e pronto, dá um problemão, né? Mas vamos por outra linha. Aí o magnetismo foi combatido, ele meio que desapareceu. Depois ele entra, o sonambulismo entra ali pela universidade de novo, via hipnose. Mas o magnetismo vai sendo deixado meio que de lado pelas ciências oficiais. Mas as rezadeiras nunca pararam de rezar. As benzedeiras nunca pararam de benzer. Continuaram tendo, por quê? Porque ele tem uma força da experiência prática. A pessoa vai lá, você conhece, olha, aquela pessoa reza, fica boa. Ela ganhou uma outra dimensão. Ele fugiu do discurso da ciência e invadiu um discurso mais religioso. E o Kardec fala, por que o Kardec está falando aqui? O magnetismo, ciências irmãs, porque começou a haver oposição entre magnetizadores e espíritas. É por isso que o nosso curso é um curso de magnetismo e espiritismo. Por isso que na camisa está escrito, é preciso um magnetizador espírita, porque a gente junta aqui as duas coisas, mesmo que haja alguma crítica, divergência sobre essa questão, não, porque algumas pessoas pensam assim, olha, se você fala magnetismo e espiritismo, aquela pessoa que não é espírita, ela não vai tomar magnetismo, ela toma em outro lugar, porque aqui para nós ela precisa conhecer o espiritismo, não precisa, vamos trazer, não nos interessa, a gente quer oferecer as duas ciências juntas. Se ela só quer ela procure algum lugar onde receba só uma. Não tem nenhum problema. É igual quando as pessoas dizem assim, olha, fulano, ele quer fazer um atendimento fraterno, mas ele é muito evangélico. Aí, só que não está dando conta, ele já passou em tudo que é lugar. Como é que a gente faz para atender sem falar de espiritismo? Não faz. Você tem que falar, mas ele é tão evangélico, mas ele não está procurando? Se está procurando, é para ouvir o que a gente tem a dizer. A gente não pode, essa questão que as pessoas agora vão para o centro espírita e não se fala mais de espiritismo, né? Você fala de umas coisas mais gerais. Por quê? Porque aquele público não conhece espiritismo nada. Ele não conhece, se você continuar sem falar, ele vai continuar sem conhecer. Você tem que falar do espiritismo. Os pressupostos básicos têm que ser falados, todas as reuniões, as obras fundamentais têm que ser lidas, debatidas e estudadas. Mas as pessoas não conhecem. Vão continuar na ignorância. E aí o Kardec diz, são ciências irmãs, justamente para evitar a divergência que tinha.
Aí você vai ver que o Espiritismo também fez esse caminho meio que de fuga, principalmente no Brasil. Ele fugiu muito mais para o chamado aspecto religioso do que pelo aspecto da ciência. Hoje nós já estamos vendo que está um retorno. O pessoal já está voltando a tratar algumas casas, alguns grupos, alguns institutos, né? Aqui o Felipe participa de um instituto de pesquisa de ciência espírita, né? O IPCE, né? Já estão fazendo novas pesquisas, mas não é pesquisa laboratorial. Aqui no nosso caso, nosso grupo, a gente não faz laboratório. Aqui na reunião mediúnica, ninguém faz lá, não tem um laboratório, ninguém está fazendo scanner do cérebro dos médiuns. Tem gente fazendo isso, mas não é o nosso foco, porque eu não preciso escanear a cabeça de um médium para saber se o cérebro dele se altera na hora do transe. Eu já sei, o Kardec já falou que há alterações, alguns mais suaves, outros mais intensos. Quem tem que pesquisar isso é quem está querendo ir lá. O grupo espírita tem que fazer o quê? Tratar com método, observar, anotar, ver os resultados, porque isso é a ciência espírita, uma ciência de observação com consequências morais. É a moral, é uma ciência moral, é uma ciência filosófica. Esse é a ciência espírita. Então nós não estamos aqui preocupados em ficar pesando se a água magnetizada ganhou propriedades ou não, ficar analisando as moléculas. Não, nós não. Por quê? Porque a gente sabe o que acontece. Já foi dado. O que a gente precisa fazer é praticar e utilizar, principalmente para a sua transformação moral, porque senão fica vazio, senão fica só a ciência pela ciência. Alguma observação para encerrar? Não? Terminou? Então agradeço a Ana a participação hoje aqui conosco. Na próxima semana ela volta para o curso para o quase encerramento do curso do magnetismo. Aquelas pessoas que tiverem interesse também em participar do curso de magnetismo, fala com ela. Estamos terminando uma turma, devemos começar outra, vamos começar outra turma de magnetismo. Agradecer a presença do João Paulo, não é isso? Que veio a primeira vez, na quarta-feira, porque já tinha vindo na segunda-feira, né, João Paulo? Seja bem-vindo, venha outras vezes, quando puder, quando estiver interessado, quando você quiser, a casa é sua. Agradeço as pessoas aqui de casa, eu tinha conseguido aqui abrir. Estava vendo aqui todo mundo entrando, mas agora deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui o pessoal que estava assistindo, né? Aqui. Quem? O Vandenberg é trabalhador aqui da casa, né? Tem Vandenberg, Cleonice, Airan, Divani, olha aqui. Até quarta-feira, Divani. Divani está sempre comentando. Então, é todo mundo aí que está vendo Melorlan. Esse tem um nome, mas eu acho que tem outro nome, é que eu só vejo por aqui. É bem legal falar esse nome. O Roger, a Nena, Paola, todo mundo aí que nos acompanha, que está sempre aí conosco, né? Então, até a próxima semana, quarta-feira para vocês de casa, tratamento espiritual para quem estiver aqui até quarta-feira. E é isso, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede. Rogamos aos nossos anjos da guarda que derrame sobre nós nesse instante um passe de bênçãos e luzes, que nos fortaleça, que nos dê ânimo e coragem para que possamos mudar a nós mesmos. Pedimos aos anjos que abençoe aqueles que sofrem, que nos pedem prece. Abençoa a Camila e ao seu filho, assim como o seu lar, que nos pediu prece esta noite. Que Jesus seja nosso modelo e guia, e que possamos sair daqui com o desejo de estudar mais para modificar as nossas ações. Rogamos a Deus que perdoe as nossas faltas, que tenha compaixão de nós, que nos ampare e nos livre do mal, hoje e todo sempre, que assim seja. Boa noite a todos e até a próxima semana.